O Senado Federal estava quieto. Estava quieto, a gente estava vendo as reações dos líderes, do presidente Arthur Lira, mas veja só, até um líder da base está incomodado com a fala de Luiz Roberto Barroso. É comum que isso aconteça, Luísa Martins, mas qual deve ser a toada no Supremo Tribunal Federal, já que se trata de um tema tão delicado, que pode, inclusive, trazer um estresse com o Executivo, porque a gente está falando da base do governo no Senado. E hoje esse assunto foi tema na reunião de líderes do Senado, ou seja, o incômodo da base, aqui no ON representado pelo Otto Alencar, mas é um incômodo generalizado. Ninguém quer parecer, é isso que eles estão dizendo, olha, tem aí a CGU apresentando um monte de irregularidade, os ministros estão com o nome dos parlamentares que estão envolvidos em desvio de emendas parlamentares, mas quem está fazendo certo não pode ser punido. É esse o sentimento deles de quando o Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente do Supremo, chama o gasto público das emendas, no caso, porque o assunto era esse, de uma péssima qualidade. Acontece, Tainá, que os parlamentares envolvidos nesses desvios de emendas e em supostas irregularidades decorrentes dessa falta de transparência na execução desses recursos, eles acabam contaminando a imagem do Poder Legislativo como um todo. É claro que a declaração do ministro Barroso ela tem um peso maior, não só porque ela foi feita publicamente, foi uma declaração verbal, mas porque ele é o presidente do STF. Então, ele fala em nome de um poder, do Poder Judiciário, do qual ele é o chefe no momento. Então, isso tem um peso maior. Mas o próprio ministro Flávio Dino, Tainá, foi muito mais duro do que o ministro Luiz Roberto Barroso na sua decisão, agora referendada, inclusive, por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, ele não poupou palavras aqui na sua decisão. A diferença é que ela foi feita por escrito, está no meio aqui de uma decisão de 65 páginas, nem todo mundo vai acessar e ler toda essa decisão na íntegra, então isso acaba ficando mais escondido, se não fosse por nós, da imprensa, trazermos à tona todos esses argumentos que foram trazidos pelo ministro Flávio Dino. Mas o ministro fala, até abrir a decisão aqui de novo para achar esses trechos, ele fala que é de clareza solar que jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público em tão poucos anos. Então, ele fala isso, ele diz que é uma engrenagem flagrantemente inconstitucional que se desenhou no Congresso, desde 2019, com reflexos ainda na atual legislatura. Em certo ponto, ele chega até a lançar uma ponta de dúvida sobre a argumentação da Câmara e do Senado de que não é possível rastrear o itinerário dessas emendas, das emendas pretéritas, Então, assim, ele fala, olha, não é crível, ele coloca isso na decisão, é pouco crível que não haja nenhum registro, nenhum e-mail, nenhuma planilha, nenhum tipo de ofício dentro do Congresso Nacional que possa esclarecer de onde saiu e para onde foi bilhões, de onde saíram e para onde foram bilhões de reais que ninguém sabe, o que foi feito desse dinheiro. Então, é claro que a fala do ministro Barroso é uma declaração verbal, gerou bastante repercussão, bastante insatisfação, como você trouxe, inclusive, na base aliada do governo, mas ela replica um sentimento geral ali por parte do Supremo Tribunal Federal, que não é de agora, desde a época do orçamento secreto, quando ainda era da relatoria da ministra Rosa Weber, quando ainda havia essa nebulosidade, em torno das emendas de relator, em que ela mandou fazer ali uma plataforma para tentar corrigir um pouco essa situação da falta de transparência e acabou não sendo o suficiente, tanto que houve essa reavaliação do tema por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Barroso está apenas replicando um entendimento que se reflete, encontra eco em todos os ministros do tribunal. Luísa, rapidinho, assim, só para a gente explicar para a nossa audiência do que estamos falando quando tratamos desse relatório da CGU, que aponta irregularidades nas emendas parlamentares e que já está com o ministro Flávio Dino? Tainá, esses relatórios, na decisão inicial do ministro Flávio Dino sobre essa questão das emendas parlamentares, ele determinou que a CGU fizesse uma ampla auditoria, em várias
em várias dessas execuções dessas emendas e foram constatadas uma série de irregularidades que acabaram subsidiando essa nova decisão e que subsidiaram, inclusive, essa argumentação de que houve uma verdadeira farra com dinheiro público e que não é possível rastrear a origem das emendas passadas e que, então, que seja possível consertar, pelo menos, as emendas futuras para que isso não acabe se repetindo, né? Acabe consertando uma engrenagem que movimentou bilhões de reais sem a devida transparência ao longo dos últimos anos. Então, os relatórios que vieram por parte da CGU, da Controladoria Geral da União, foram feitos a pedido do próprio ministro Flávio Dino naquela decisão inicial em que mandou fazer praticamente um raio-x, né, de todas as emendas parlamentares aqui no Brasil.